Teve renovação e despedida no Baenão. Enquanto isso, segue a novela do treinador. Será que isso já está atrapalhando o nosso planejamento para 2026? Vamos falar sobre as últimas notícias do Leão Azul aqui no Remocast? Chega mais! E antes da gente falar dessas notícias, a gente deixa sempre 3 pedidos. Se inscreve no canal do Remocast, curte o nosso conteúdo. E se você tem algum parceiro, algum amigo remista que ainda não conhece o projeto Remocast, manda esse link para ele fazer parte da maior e melhor mesa de debate sobre o Clube do Remo. E hoje, efetivamente, voltando ao debate, né, meu amigo Betinho? Tudo certo, meu amigo Igor. Vamos falar de Clube do Remo Leão na Série A que já começou, como você falou muito bem no nosso último conteúdo, todos os times já definidos, se preparando, porque, meu irmão, daqui a menos de um mês o bicho vai estar pegando, pouco mais de um mês na realidade, né? Quase 2 meses o bicho vai estar pegando, meu irmão. E o Remo precisa estar preparado, ainda não tem treinador, mas mesmo assim já está renovando com o jogador, Igor. É verdade. Hoje tivemos aí a renovação do Igor Viñas, né, um goleiro ali que foi pouco acionado, mas quando foi acionado, deu conta do recado, segurou aquele resultado, principalmente aquele lá do o Remy Operário, que foi 1-0 lá. A gente, inclusive, tem essa camisa aqui no nosso acervo. A camisa que o cara fez milagre lá. Então tá confirmado. Igor Viñas no gol. Né? Ele que se dá muito bem com o Marcelo Rangel. E hoje a gente teve despedida também, né? O Leo Lang, que foi um goleiro histórico, né? Participou de 2 acessos em sequência, C para B e B para A. Sempre que foi muito acionado também, deu sorte e conseguiu ir bem, né? Foi contra o Cuiabá e foi contra aquele milagre lá em Caxias, defendendo o pênalti. Inclusive, aparentemente, vai defender as cores do Caxias. Acho que o Caxias até hoje permanece impressionado com aquele jogo do Leo Lang. E a gente deseja muita sorte ao Leo Lang, porque a gente entende, né? Passou muito tempo na reserva, o cara precisa também ali buscar o espaço dele. Então a gente deseja toda a sorte aí para o nosso parceiro Léo Lang no gol, se for do Caxias. De renovação confirmada mesmo, renovações, o Igor Viñas e o Marcelinho. Marcelo Rangel, apalavrado, na imprensa já está tudo confirmado, mas o clube ainda não confirmou nas suas redes. Esta semana teve ali o próprio executivo de futebol falando que o Aleph Manga estava contratado, apesar de ainda não ter sido confirmado e noticiado. E recentemente saiu aí a notícia do interesse, ofereceram para o Clube do Remo um jogador que estava no Mirassol, Matheus Bianchi, que na realidade pertence ao Coritiba, subiu com o Coritiba na temporada, jogou com o Coritiba na temporada de 2024, né, na queda do Coritiba, continuou na Série A, continuou no Mirassol, teve poucas oportunidades, somente 13 jogos, Igor. O Mirassol tá com um time muito redondo, né? E a última participação em uma campanha de descenso, mas é um cara que se manteve na Série A ali, né? É complicado, né? 13 jogos para 38. Isso aí tem que colocar o departamento de desempenho para trabalhar, para fazer a avaliação das estatísticas, para ver se realmente é um atleta que interessa, porque como foi dito, né, divulgado pela imprensa, quem noticiou essas informações, ele foi oferecido. Né, então já fica aquele negócio que não está aparentemente tendo muito mercado. Né, e aí tem que botar o departamento para trabalhar. Eu não sei se esse é o tipo de jogador que a gente está precisando, né? A gente teve hoje a confirmação numa entrevista do Marcos Braz, entrevista lá no Jornal Liberal, que o Aleph Manga tem um pré-contrato, então já é um jogador que veio ali de uma situação meio parada, né? Ele teve algum tipo de problema no Avaí, só fez 23 jogos lá, de 38 também, e aí acho que se aborreceu com essa questão de salários atrasados lá. Então, assim, não vamos repetir aquela velha fórmula que nos atrapalhou durante muitos anos, né, Beto? Trazer jogadores ali que estão encostados, não estão atuando,
eu acho que não é muito interessante para esse momento que o Clube do Remo está vivendo, viu, Beto? Inclusive, a gente pode fazer um paralelo, né? A questão do saldo dos jogadores que estão saindo. Tivemos a confirmação do Caio Vinícius, que está indo lá para a China. O Pedro Rocha, que vai reforçar adversário nosso na Série A, muito provavelmente. Até o momento, nenhum anúncio de jogador novo, nenhuma situação concreta, né? A não ser a confirmação do Marco Braz sobre o Aleph Manga. E a gente quer saber de ti. Deixa aí nos comentários o que tu estás achando até o momento. Está gravando aqui esse vídeo no dia 9 de dezembro, das movimentações do Leão, desses jogadores que estão sendo aí ventilados. Adoro essa palavra, bicho. Ventilado, apalavrado, essas palavras aí que a imprensa usa que não quer dizer nada na realidade, porque não tem nada certo. Mas deixa aí nos comentários, a gente quer muito saber a tua opinião. Deixa o like também, isso ajuda pra caramba a distribuir o Remocast no YouTube, coloca a gente lá no topo da plataforma, vem fazer parte aqui dessa comunidade rumo aos 10 mil inscritos. Deixa o hype também, essa ferramenta que ajuda este mero canal aqui de Clube do Remo, que já tem 2 acessos seguidos, hein? Remocast na torcida, meu irmão, quando estreou, pé quente, acompanhamos o acesso da C para B, agora da B para A. No que vem estaremos na Série A, então vale uma inscrição, né? Te inscreve no canal, se ainda não é inscrito, não é inscrita, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que a gente liberar um conteúdo novo por aqui. Por falar em novo, nenhuma novidade sobre treinador, meu amigo Igor. Tá preocupado? Estou bastante preocupado, Beto. Eu acho que essa altura do campeonato a gente tinha que ter um treinador definido, né? Até conversava contigo fora do ar. Tem uma entrevista rodando aí no YouTube que o Guto Ferreira deu, que ele dava praticamente como certa permanência. Ele fala como treinador do Remo, né? Quando ainda não tinha. Então, a gente não sabe o que aconteceu, talvez nem vá saber nunca, mas a verdade é que aconteceu algum problema lá, com certeza, entre diretoria e Guto Ferreira, porque ele era o treinador para ter continuado, né? E aí, a depender do desempenho, a gente faria alguma mudança de rota, alguma coisa assim. Mas eu acho que hoje, dia 9 de dezembro, a gente continua sem treinador, né, para definir como vai fazer, atletas que o treinador já trabalhou, que quer fazer. Então, assim, a nossa vantagem, que era um acesso, uma reforma, o acesso determinado antes dos times da Série A, as férias antecipadas, né, a preparação iniciando antes, um time entrosado, com um treinador ali, tudo correto, a gente vai perdendo essa vantagem, né? Porque o Guto Ferreira aparentemente melou o negócio e a gente está perdido. E sobre o que você falou, né, um pouco da imprensa, já tinha até falado no outro vídeo, o que acontece? É muito complicado essas informações, né? Porque o Guto ia renovar, que já foi divulgado, o Guto ia renovar, o Guto está fora, já se falou de Cuca, de Mozart, de Renato Gaúcho, né, de Thiago Nunes, e hoje parece que falaram mais 2 ainda, foi, Beto? Ainda teve o Cuca, falaram do Cuca também, que deu aí um prazo para responder para o Clube do Remo. A gente sabe que quando a pessoa está dando um prazo é porque ela está ouvindo uma porrada de proposta. Os nomes ventilados até o momento: Léo Condé, do Ceará, que subiu com o Ceará. Se eu não me engano, o Léo Condé ele teve, acho que 2 acessos seguidos, né, para a Série A. Um com Vitória, no ano seguinte com o Ceará, teve essa experiência na Série A, uma experiência de rebaixamento, um rebaixamento traumático na realidade. Foi uma temporada de 60 jogos, apenas 24 vitórias, passou 37 rodadas fora da zona do rebaixamento, entrou na zona do rebaixamento justamente quando não podia, na última rodada, e não vai seguir lá no Ceará. Eu, particularmente, acho que não é o técnico do nível de primeira divisão que o Remo precisa. Fosse para pegar um técnico que vinha de Série B, um técnico em ascensão, faz sentido aí o teu comentário, Igor. Outro nome que também foi colocado aí na imprensa, nos canais, trata-se do uruguaio, na realidade uruguai-italiano, dupla cidadania, Paulo Pesolano. Tem 42 anos, ele foi campeão brasileiro da Série B com o Cruzeiro em 2022 e depois disso passou por equipes do México, também estava na Inglaterra, no Watford. Fez lá na Inglaterra
teve uma temporada não muito boa, foi demitido em outubro, né? Tá aí no mercado, parece que está conversando aí com o Braz, cara. Eu acho que é um treinador aí que, pelo histórico recente, está um pouco fora, né, da rota aí dos acontecimentos do futebol nacional. Eu, particularmente, sob o treinador Léo Condé, dadas as circunstâncias, porque aparentemente o Remo, vou falar aqui uma opinião pessoal, isso não é informação, aparentemente o Remo ficou perdido com essa não renovação. É o que eu sempre digo, se você não tem um plano B para gerar uma situação, não adianta você sair daquela situação A, se você não tem o plano B. Né? Então, aparentemente o Remo está perdido em relação a isso, felizmente, eu acho, né? E eu espero estar errado, se estiver a gente vem aqui falar, mas eu acho que a não renovação complicou muito a situação do Remo. E eu já discordo um pouco desse do Léo Condé, viu? Apesar de que ele ficou, eu acho que teve até, parece estranho que eu vou dizer, mas teve uma campanha bastante regular. Entrou só no final, quando não podia. Mas assim, o Ceará fez bons jogos, apresentou alguns jogos importantes, né? Conhece alguns jogadores ali que pode aproveitar, só que deu alguns vacilos, né? Que como o Remo deu, né? E poderia até ter beliscado um título, e perdeu jogos absurdos, né? Entregou aquele jogo para o Criciúma aqui, isso aconteceu com o Ceará. Entregou 3 pontos para o Ceará aqui, deixou o Chapecoense fazer um gol, isso aconteceu com o Ceará que perdeu um jogo para o Internacional. Então, assim, foi um rebaixamento traumático, mas, assim, algumas circunstâncias caóticas, vamos dizer assim, mas dadas as circunstâncias que a gente aparentemente está sem rumo nessa questão de treinador, e eu espero estar errado, repito, eu não me oporia, não me oporia ao nome do Léo Condé. Tá Falando mudo. aí do gringo que apareceu no radar do Clube do Remo, ele antes de trabalhar na Inglaterra, quando saiu do Cruzeiro, passou aí várias temporadas no Valladolid da Espanha. Subiu com o Valladolid, depois fez uma temporada muito ruim, acabou sendo demitido antes do rebaixamento na última colocação. Certo é que o Clube do Remo está no mercado, está em busca aí. Eu acho que a gente tem que dar, lógico, a torcida, vamos dizer assim, a gente precisa dar o voto de confiança, né, para essa diretoria subir o Clube do Remo por 2 anos seguidos. Claro que a gente sempre está aqui para fazer aquela crítica construtiva, até por saber que essa Série A de 2026, quando tu olhas o mapa é engraçado, né? Parece que o mapa ele tem um corte, porque dos nordestinos que estão na Série A, estão ali na Bahia, né, que é o estado mais ao sul do Nordeste, Clube do Remo isolado. Todas as outras equipes vão reclamar de ter que vir jogar aqui em Belém do Pará, possivelmente fazer tudo para que o Remo ano que vem seja o esporte do que foi este ano. E para que isso não aconteça, a diretoria precisa se mexer, porque o campeonato vai começar já já, Igor. Por isso essa agonia da torcida. O Remocast vai estar aqui para acompanhar tudo sobre o Clube do Remo. Então, já sabe, deixa o like, deixa o teu comentário, a gente quer muito saber a tua opinião. Tá na expectativa? Qual técnico, qual treinador, perfil de treinador que tu queria ver aqui no Clube do Remo? Deixa o hype também, te inscreve no canal se não é inscrito, não é inscrita, vem fazer parte aqui dessa comunidade. Saudações azulinas e até a próxima!